Israel volta a cobrar desculpas de Lula e chama a comparação entre ofensiva em Gaza e holocausto de promíscua e cuspe no rosto dos judeus brasileiros. O ministro das Relações Exteriores de Israel disse que o termo só será retirado se Lula pedir desculpa e se retratar. Ou seja, não vai. Não vai. Que continue sendo persona não grata. Petista deu declaração após ser questionado sobre a decisão de alguns países de suspender repasses financeiros à agência da ONU para os refugiados palestinos. E aí tem a palavra aqui do ministro das Relações Exteriores, que eu tô com preguiça de ler, até porque é mais um monte de... A mesma coisa que a gente tem escutado nas redes sociais, não, né? Aqui, ó, presidente... Vamos ler, vai. Presidente do Brasil, Lula oficial. Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpa. Será? Como ousa comparar Israel a Hitler? Comparou Netanyahu a Hitler. É necessário lembrar ao senhor que o Hitler fez. Levou blá, 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 levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades. Sim, Israel está fazendo isso. Roubou suas propriedades, usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Você está falando de quem? De Israel? Não. É que pela lógica dele, né, genocídio só acontece quando eles são as vítimas. Agora, com os outros nunca é genocídio. Você tem que usar outro termo, porque senão fica ofensivo. Só deles, né? Ninguém tem o direito de usar a palavra. Primeiro com tiros, depois com gás, uma indústria de extermínio de judeus de forma ordeira e cruel. Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas, que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. Engraçado que o Einstein comparou o novo partido, aí, o partido do Netanyahu, como um partido nazista, né? Isso lá atrás. 1948, junto com a Hannah Arendt, ele falou, olha, o Likud, não era o Likud na época, né? Era outro nome, mas acabou se transformando no Likud. Falou, olha, esse partido aqui, ele tem elementos conceituais muito semelhantes ao do nazismo. O que até responde ao Gustavo Geyer, né, que perguntou o que Einstein diria se estivesse vivo. Se estivesse vivo, ele estaria morto também, o Albert Einstein, mas ele diria isso, que ele disse lá em 48, Gustavo Geyer. Mas Gustavo Geyer não sabe quem é o Einstein, né? Ele deve achar que o Einstein é o personagem de Christopher Lloyd em De Volta para o Futuro. Deve ter olhado e falado, pô, eu conheço esse velho judeu. Isso aqui é do filme De Volta para o Futuro, eu gosto dele. Sem dúvida. Não é? Inspirado no Einstein, vai, vamos falar a verdade. Dr. Emmett Brown. Claro. Mas Dr. Emmett Brown é o único que o Gustavo Geyer tem capacidade de conhecer. Olha lá, se conhece, hein? Deve conhecer pela idade. Sim, eu assisti também os três. São a minha trilogia favorita no cinema, De Volta para o Futuro 1, 2 e 3. Israel embarcou numa guerra contra os novos nazis. Não importava para eles se eram idosos, bebês, deficientes. Eles assassinaram uma garota em uma cadeira de rodas. Eles sequestraram bebês. Se não tivéssemos um exército, eles teriam assassinado mais de dezenas de milhares. Que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante. Olha como você fala com a gente, hein? Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpa. Até então, continuará sendo persona não grata. 1, 2, 3, 4. Palmeiras! Não, desculpa, não é o valor. E exigiu, né? Aí um pedido de desculpas do Lula. O Lula não só não vai pedir desculpas, né, como ainda mandou o seguinte: para todos aqueles que acham que eu fui ofensivo, melhore para eu não ofender novamente, e já mandou essa daqui. Brasil denuncia Israel na Corte Internacional de Haia. O Itamaraty enviou delegação à corte e apontou nesta terça-feira que as ocupações e violações por parte de Israel não podem ser aceitas ou normalizadas pela comunidade internacional. E vejam só vocês como o Lula é uma pessoa sortuda. Muita gente está falando, não, mas o Lula não pode falar de improviso, ele não pode tratar questões de política internacional na base do improviso. Vocês acham que foi improviso mesmo? Ele estava lá na cúpula dos países africanos, 77 países reunidos naquele momento. Você acha que ele falou sem antes estar brifado por alguém? Por quê? Veja bem, né? Passou um dia da fala do Lula, os próprios Estados Unidos estão pensando em pedir o cessar-fogo, a comunidade, a União Europeia já pediu o cessar-fogo, com exceção da Hungria. Existe um movimento que está demonstrando que as ações de Israel são realmente exageradas, principalmente depois do anúncio do que eles fariam em Rafah durante o Ramadã, se o Hamas não libertasse reféns
israelenses. Então você tem a União Europeia, os Estados Unidos, mesmo pensando ali em finalmente tomar aquela atitude de pedir o cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU, coisa que o Brasil já havia feito em outubro do ano passado, quando começou o conflito. Sim, os Estados Unidos foi contra. Soltou no time perfeito porque ele tem sorte ou porque ele já estava brifado pelo que vinha a acontecer nessa semana, pelo que viria a acontecer nessa semana. Me parece mais a segunda opção. Tanto que, a partir de hoje, muita gente vai ter que relativizar as opiniões dadas ontem sobre o caso Marco Bezzi. Dadas ontem, entendeu? Então, o que acontece é que quase ninguém, viu como uma grande ofensa e humilhação o que foi feito com o nosso embaixador lá. Levaram o cara para o Museu do Holocausto, falaram com ele em hebraico, idioma que ele nem domina, para humilhá-lo mesmo, e depois nós tivemos aí, né, toda aquela declaração dos jornalistas da Globo News, dos deputados federais lamentando sobre a opinião do Lula, mas uma coisa é certa, o mundo no momento está tomando um rumo para pedir o cessar-fogo do conflito, o que o Lula e a diplomacia brasileira têm feito desde outubro do ano passado. A gente já se antecipou nessa história há muito tempo. Não estou falando que o Lula influenciou o Joe Biden ou que influenciou a União Europeia, mas o Lula com certeza sabia, tá, de antemão do movimento que viria nessa semana. Sem dúvida, sem dúvida. É importante aí o que está acontecendo, né? Vamos seguindo, mas tem brasileira, tuiteira, chuiteira, muito revoltada com o Lula. Quem não? Sempre tem, mas a gente quer saber quem. Me diga nomes, vai ficar mais específico. Bárbara Gância. Revoltada. Está revoltada, escreveu um textão. Eu odeio você, Elon Musk. Isso aqui era para ser um tweetinho só, sabe? E aí, se não é obrigado a ler tudo. Mas aqui a Bárbara Gância sonhou com Lula, hein? Sonhou com Lula. Olha só, bateu o Rivotril com vinho, hein? Sonhei que o Lula tinha se arrependido de falar pelos cotovelos e que ele, envergonhado pelo comportamento juvenil que apresentou em Addis Abeba, tinha demitido o Celso Tamborim. Que trocadilho, Bárbara! Como você é espirituosa, minha amiga! E pior, ela fala, e confinado o Janja aos aposentos do Alvorada, sua verdadeira área de excelência. Ai, que engraçado, Bárbara! Chamando a primeira-dama de puta. Olha, que lindo, vindo de uma mulher isso. Mas é aquela representatividade vazia, né? Se vindo uma mulher dessa, melhor não vir, né? Ali ela tem toda a liberdade para exercer seu talento em questões de que verso sobre certas contingências do cargo, como fricção, trânsito, deslocamento e aqueles diatribes orais que nosso presidente tanto adora. Mas veja, o Brasil tem uma joia chamada Itamaraty e um tesouro chamado Instituto do Rio Branco. Uma das melhores escolas para diplomatas do planeta, que formam profissionais respeitados desde 45. Este é o 6º governo seguido que está fazendo questão de jogar no esgoto, comparando o governo Lula com o governo Bolsonaro. A nossa expertise na área. Teria que ela ser a presidente para tudo dar certo. Até então, impoluta reputação diplomática. Lula está sendo porcamente aconselhado em questões internacionais nesse terceiro mandato. Se não for por falta de qualidade, também por escassez numérica. Alô, José Dirceu, Gilberto Carvalho, Jacques Wagner. Alô, Henrique Meirelles, Palocci, Luiz Erundina. Não importa mais partido, estamos numa coalização, não? Alguém precisa interceder e conversar com o Barbo. Os filhos não podem chegar juntos, os amigos estão afastados. Ele virou um Shih Tzu ou um Maltês, um Yorkshire atrás da mulher, e só ouve o que diz esse Visconde de Salbugosa, de Celso Tamborim. Ai, como você é sem graça. A quem a maioria... Ainda bem que você não ganha dinheiro como jornalista. Não é a sua profissão. A quem a maioria dos... Ou humorista? Que é o que ela está tentando ser, eu acho. Influência? Talvez. Não. A quem a maioria dos colegas no Itamaraty considera trelelé. O que estou dizendo aqui soa como grosseria, são coisas indizíveis. Só essa
carcamana de quinta série capaz de tanta baixeza? Pois sabe que estou sendo comedida. Tá sendo comedida, poderia ter usado a versão censurada do texto, porque essa partiu do nada e chegou em lugar nenhum. E olha só, tudo isso para referendar um texto do Tripa Advisor, Joel Pinheiro da Fonseca. Sim, pior ainda. Cara, eu não sei o que eu acho pior, se é o texto dela ou do Joel. Porque o texto do Joel diz o seguinte: versa que fala de Lula nos isola do mundo democrático e fortalece a oposição no Brasil. Pô, isso quem fez foi o seu presidente, o Jair Bolsonaro, o Joel Pinheiro da Fonseca. Me desculpa. Pois é. Sim. Então, cara, eu nunca vi, né? Eu nunca vi um texto tão sem graça. Eu nunca vi também um texto tão sem sentido neste momento, mas é aquele lance, né, que a gente sempre fala aqui, é bom evitar certos hábitos, como escrever texto em altas horas da noite, quando você já chamou o Chibira, porque pode sair uma merda como esta. E o pior é ver, né, uma pessoa pública, mulher, que se diz de esquerda, utilizando esses termos para se referir a Janja. Horrível. Horrível. De péssimo gosto mesmo, repugnante, entendeu? E ela gosta, né? Ela gosta muito de ofender as pessoas, a Bárbara Gância tem todo o direito de ofender, mas aí, né, quando alguém chega e fala, ó, cara, isso aqui bateu o uísque com Rivotril, ela vai falar, não, mas olha, eu sou uma alcoólatra em recuperação, me desculpa, né? Me desculpa, mas... joga o super trunfo, faz tempo que eu não bebo. Sim, joga o super trunfo. Bom, se faz tempo que não bebe, então o problema é até mais grave, porque se foi de cara limpa que esse texto saiu, eu tenho más notícias para alguém que vive do ofício do jornalismo.